Olá turma, aqui é Rodrigo Neves, do Criatório Neves, tudo bom com vocês? Fizemos um vídeo há um tempo atrás sobre como criar 500 galinhas em seu sítio. Será que dá lucro? Será que não dá? E esse vídeo fez muito sucesso. E agora nós vamos atualizar esses dados com os dados de 2021. Então, em 2021, será que ainda dá lucro criar galinhas? Hoje vocês vão descobrir. Fiquem conosco até o final, pois da mesma forma que o outro vídeo, esse tem dados importantíssimos para vocês decidirem se compensa ou não compensa criar galinhas e, além disso, qual é o tipo de criação que compensa mais, corte ou para postura. Fiquem comigo, acompanhem até o final, pois esse vídeo vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre uma criação de galinhas, se dá dinheiro ou não dá dinheiro. E também as dificuldades que tem, pois também tem dificuldades. E você sabe qual que é? Se não souber, fique com a gente, acompanhe até o final, que vocês vão descobrir hoje. Vamos ao vídeo. As maiores dúvidas de quem inicia uma criação é: qual raça que eu devo iniciar? Qual o tamanho do galpão? Como é que cria galinhas? As pessoas têm dúvida porque hoje em dia muitas pessoas estão entrando para o mercado de avicultura, pois sabem que é um mercado muito lucrativo. Muitas pessoas também têm um pedacinho de terra parado que não gera nenhum tipo de retorno e aí querem colocar uma criação de qualquer coisa para dar dinheiro. E eu acho que você está nesse vídeo por conta disso. Mas também tem aqueles que perderam o emprego, estão passando alguma dificuldade e na criação de galinhas vem algo que é um futuro próximo aí, que gerar renda e tudo mais. Mas para iniciar uma criação de galinha não é tão simples. Tem as dificuldades, tem o jeito certo, porque aquele jeito antigo que a gente criava, que era só pegar, jogar o milho e tá pronto, não é assim mais. Hoje em dia tem que criar de forma profissional, levar o negócio como se fosse uma empresa, porque para dar certo tem que levar a sério. E dentre as maiores dificuldades estão, como eu disse, escolha da raça certa. E para essa dificuldade que vocês têm, nós criamos um vídeo bem bacana. Vou deixar o cardzinho aqui com as 10 melhores raças de galinha que você pode criar. E aí vocês vão tirar essa dúvida nesse vídeo que está muito bem explicado e detalhado. Outro detalhe que é uma dúvida importantíssima é qual? Como construir o galpão? O galpão, para essas aves, ele deve ter o dimensionamento correto, tanto para corte como também para postura, para não estar tão apertado para as aves e também não precisa gastar tanto para uma quantidade pequena de aves. Então tem que ter o dimensionamento certo. Qual é o dimensionamento correto para uma criação de postura? O dimensionamento é 8 aves por metro quadrado. Então você criando 500 galinhas, você precisa de pelo menos 60 metros quadrados para você criar. Mas, como dica, eu construiria um espaço com 80 metros quadrados, que fica excelente para 500 galinhas. Dessa forma, as galinhas vão ter um espaço adequado, você vai ter o espaço adequado para transitar dentro do galpão e vai ser excelente. Um outro detalhe também que é muito importante é para a criação de corte. Qual é a quantidade de aves que eu posso colocar em um galpão para aves de corte? Aí já muda um pouquinho. Por quê? Porque nas aves de corte você não vai precisar de ninhos, não vai precisar talvez de poleiros, então o espaço ele se torna menor. Você pode colocar até 10 galinhas por metro quadrado. Dessa forma, 50 metros quadrados está excelente para você criar aves de corte. Mas, se você ainda surgiu dúvidas, vou deixar um cardzinho aqui falando sobre a construção de um galpão. É um vídeo que a gente fez numa playlist bem bacana, com várias dicas para você que quer iniciar a sua criação. Com mais dicas além dessas. Então recomendo vocês verem também. E aí, tá gostando do vídeo? Você quer ter sua criação? Quer ter o seu negócio localmente aí na sua região? Se inscreva em nosso canal, pois aqui temos muitas dicas para você ganhar dinheiro com criação de galinha. Aproveita também, curte o vídeo aí, pois
Você curtindo, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai recomendar cada vez mais para vocês. Continue com o vídeo. Mas Rodrigo, construiu o galpão, tá tudo certo? Já tá tudo pronto? Não. Agora vem os equipamentos e também a área externa, pois nós estamos pensando em criação em sistema caipira. No sistema caipira, as aves têm que ter um acesso à área externa para que elas possam ciscar, para que elas possam se alimentar de outros tipos de alimentos alternativos e aí sim transformar sua criação em criação caipira, pois ela sim é que dá um bom lucro, os ovos são vendidos melhor e você terá um retorno bem interessante. Na área externa você precisa de um piquete, esse piquete ele pode ter a gramínea, essa gramínea você pode plantar e cuidar da mesma para que ela seja também um alimento para a ave. E em relação à gramínea também fizemos um vídeo bem bacana. Esse vídeo está aqui no card, vocês podem acompanhar e escolher qual a gramínea correta para o seu tipo de criação. Dessa forma você vai escolher uma grama correta e as aves vão ter um alimento alternativo. Esse vídeo é excelente sobre gramínea. Outro detalhe que você vai precisar na sua criação são os equipamentos. Quais equipamentos que eu preciso para mim criar essa criação? Com 500 galinhas você precisará de comedouros, bebedouros e ninhos para a produção de ovos e também precisará de comedouros e bebedouros somente para a criação de corte. Basicamente, seria esses os equipamentos básicos. Isso se você for criar as aves já franguinhas. Se você começar a sua criação com pintinhos, você adicionará também uma campânula e um botijão de gás para você aquecer os pintinhos até na fase de 30 dias. Esses equipamentos, qual é a quantidade que você precisará para 500 galinhas? Os comedouros de 30 quilos, que são comedouros maiores, com diâmetro aí em torno de 40 centímetros, você precisará de comedouros para 25 aves cada um. Sendo assim, para 500 aves, você precisará de 20 comedouros. Bebedouros, tem vários tipos de bebedouros. Tem o bebedor pendular, que é o bebedor vermelhinho. Também tem o bebedor de nipple, que é aquele bebedor que a ave bica e a água cai na quantidade correta. No bebedor pendular, você pode colocar um bebedor para cada 80 aves, precisando em torno de 7 bebedouros para 500 aves. No bebedor de nipple, você pode colocar um nipple para cada 10 aves, precisando de um total de 50 bebedouros nipple para a quantidade de 500 galinhas. Então, escolhemos bebedouros, escolhemos comedouros, tá ok. Criação de postura, você precisará também de um ninho. Qual é a quantidade de ninho para 500 galinhas? Essa é uma dúvida também bem interessante e vamos resolver agora. Para o ninho, você precisará de um ninho para cada 5 galinhas. Dessa forma, 100 ninhos no total para essa quantidade. Para facilitar, você pode fazer ninho de 2 andares. E eu vou deixar aqui um exemplo também que a gente fez de escolha do melhor ninho. Eu fiz vários ninhos, mostrei os ninhos aqui do criatório e você pode escolher dentre eles o melhor ninho para o seu tipo de criação. E eu vou dar uma dica, eu recomendo o ninho que fica na parte externa, mas olha no card aqui que vocês vão gostar deste vídeo que a gente fez também. Outro detalhe que muitas pessoas têm dúvida é qual é a ração, qual a quantidade de ração que eu vou gastar com essas aves. O cálculo é bem simples, é bem prático e eu vou explicar agora para vocês. Em uma criação para corte, você vai gastar 1 kg de ração para cada ave até 25 dias de idade, 4 quilos de 25 até 50 dias de idade e mais 4 quilos até a fase final e a fase de abate. 9 quilos no total. Numa criação para postura, o cálculo já é 7,5 kg de ração até a fase que elas iniciarem a produção. Depois da fase de postura, vocês vão gastar em torno de 57 kg de ração até o descarte final. Já tem o cálculo total para vocês saberem qual é o gasto que vocês vão ter com essas aves. Um outro detalhe que é importantíssimo é o preço das aves. Os pintinhos para corte geralmente custam hoje em torno de R$ 2,50. Os pintinhos para postura custam hoje em torno de R$ 4,50 a R$ 5,00. É outro custo que vocês têm que colocar também. Ele é muito importante para vocês definirem qual a quantidade de aves que vocês vão colocar. Se vai ser 500, se vai ser 1.000, se vai ser 100, enfim. O vídeo de hoje é explicando em torno de 500 aves, para vocês saberem o cálculo certinho. Nas aves de postura, o gasto diário é em torno de 100 até 120 gramas. Este é o cálculo que você gastará com cada ave
por dia para alimentar elas até na fase de descarte, totalizando no total em torno de 57 quilos de ração em toda a vida dela. Mas Rodrigo, eu posso dar alimentos alternativos para minha ave? Pois hoje o custo da ração está bem alto. Você pode colocar alimentos alternativos? Sim ou não? Pode colocar. E para essa dica sobre alimentos alternativos, também temos um vídeo bem bacana explicando tudo sobre alimentos alternativos que você pode dar para suas aves. Mas, de antemão eu já falo, o vídeo está aqui no card. Você pode dar alimentos alternativos desde que não exagere. Sendo assim, você não pode dar muitos de um alimento ou procurar colocar os alimentos de forma correta, pois cada alimento tem a forma correta de dar para suas aves. E nesse vídeo a gente explica direitinho qual é a forma de dar os alimentos para as aves para você não ter problemas. Veja esse vídeo e vamos continuar, pois tem muito mais informações para vocês. A gente falou sobre gastos, construção, compra das aves, mas e o meu retorno? Quanto eu vou ganhar com essas 500 galinhas? Agora vai um cálculo bem simples, eu creio que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. Mas Rodrigo, tá, você falou os custos que a gente vai ter, desde postura quanto também para corte. Vamos lá. Começando com postura, uma ave em produção, para postura, na sua vida, ela tem uma média de produção de 80%. Mas como que é isso, Rodrigo? Então vamos lá. Em 30 dias, 80% desses dias ela vai produzir. Lógico que vai ter época que ela vai produzir um pouco mais, vai ter época que ela vai produzir um pouco menos, mas a média é 80% para ficar bem fácil de vocês entenderem. Sendo assim, 500 aves produzindo 80% de média, dá quantos ovos? 400 ovos, já fiz aqui de cabeça. 400 ovos que você terá por dia. E em 30 dias, qual é essa quantidade? 400 vezes 30, 12 mil ovos. 12 mil ovos que você terá no total com 500 galinhas. Agora ficou bem fácil. 12 mil ovos dividido por 12 para dar a quantidade de dúzia, você terá 1000 dúzias por mês com a produção de ovos. Tanto você escolher a Embrapa, Hisex, Novogen, Azur, GLZ, Isa Brown, enfim, qualquer raça que você escolher, a média de produção vai ser mais ou menos a mesma. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de cada uma, só para a gente ter uma ideia. Com 1000 ovos, 1000 dúzias, qual é o preço de hoje dessas dúzias? Para isso, eu fiz uma pesquisa bacana, vou colocar aqui na tela alguns preços que a gente pesquisou num site que chama-se Site do Ovo. Esse Site do Ovo é um mercado onde quem tem a criação compra a franquia e vende os ovos ali na sua região. Fizemos a pesquisa na cidade de Juiz de Fora, Campinas e também Vitória, Espírito Santo. E vou deixar na tela para vocês verem os preços, para verem que não é colhido de qualquer jeito. Esses preços são reais, vendidos para o consumidor final. Dessa forma, uma média desses preços será R$12 que vamos utilizar aqui. Alguns é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, nós vamos utilizar R$12. Sendo assim, 1000 dúzias vendido a R$12 dá um total de R$12 mil em venda de ovos. Essa venda é o preço de hoje, traduzido pelos altas que teve em ração, milho, etc. Para vocês verem que no vídeo anterior que a gente fez, o preço que a gente vendia era R$7. Hoje já está R$12. Não dá para vender pelo mesmo preço de antes, lógico. Rodrigo, tá, mas agora eu tenho esse retorno bacana. E qual é o custo que eu terei com ração? Nós fizemos um vídeo bem bacana de uma formulação de ração no dia de hoje também, com os preços de hoje, colocando todos os ingredientes e também sem perder a qualidade. E esse vídeo ele vai estar aqui no card, tá? Para vocês acompanharem. Esse vídeo ele é bem bacana. Mostramos formulando a ração, misturando e tudo mais, uma ração de qualidade. Então no card está aqui, mas já adiantando para vocês, o custo dessa ração ficou R$2,06. Com R$2,06 e uma média de consumo de 100 a 120 gramas, qual é o custo mensal que eu terei com essas aves, 500 aves de ração? Vamos passar para vocês agora. Vocês vão gastar por dia em torno de 110 gramas de ração. Vamos colocar a média. Multiplicado pelos 500, daria 55 quilos por dia de ração.
vezes R$ 2,06, R$ 3.399 mensais. Então, custo com ração mensal, R$ 3.399. Mas tem mais custos. Quais outros custos que vocês terão? As embalagens, pois se vocês forem vender os ovos na bandejinha de 12, terá o custo da embalagem. Para comprar em grande quantidade, a gente fez uma pesquisa também, tem várias empresas que fabricam. Serra Plástica é uma delas no sul e o custo da embalagem é 45 centavos. Então 500 vezes 45, você terá um custo de 1.000 na verdade, vezes 45, vocês terão um custo de R$ 450 por mês com essas 1.000 dúzias. 450 mais 3.399 menos os R$ 12.000 que a gente teve de receita, qual é o resultado final que nós teremos com a venda desses ovos? Então o custo total é R$ 12.000 de receita, menos R$ 3.399 de custos com ração, menos R$ 450 de custo com embalagem. Resultado final, bruto, R$ 8.151. Podem perceber que anteriormente o nosso custo era menor, a nossa receita também era bem menor e o nosso lucro era menor. A gente teve um ganho aí de quase o dobro mesmo com a pandemia. Para vocês verem que ao invés de piorar, melhorou o lucro com os insumos mais altos. Tá, Rodrigo, você disse produção de ovos. E corte, será que também melhorou? Vamos ao cálculo. Você tem um consumo de ração de 9 quilos, como dissemos anteriormente. Esses 9 quilos multiplicado pelos R$ 2,06 da ração que a gente fez também, vocês terão uma despesa de R$ 18,54 por ave de ração. Mas o custo do pintinho teve também um aumento, em torno de R$ 2,50. Qual é o seu custo final? R$ 21,04, que é o seu custo final com essa ave. Tá, mas e o preço que eu vou vender? Qual é o preço hoje de uma galinha caipira? Em média, turma, está sendo entre 20 e 25 reais. Mas vamos usar aqui o preço mais baixo, R$ 20 o quilo. Vamos vender essa ave com em média de 2 quilos a um preço único de R$ 40 reais. Sendo assim, R$ 40 reais menos 21,04, um lucro de R$ 18,96. O lucro anterior foi menor, agora ainda tivemos um lucro até mesmo melhor do que antes. Mesmo com todos os custos subindo, o nosso lucro também aumentou. Lembrando, turma, que esses custos são os custos de hoje, todos os gastos de hoje e também o preço de venda de hoje, podendo ter alterações em outras épocas. Mas, para ter esse lucro maravilhoso, para ter essa receita maravilhosa, temos as dificuldades também de criar aves. E as dificuldades são, principal quando vocês querem iniciar e que mais pecam é no manejo. O manejo diário é importantíssimo para a gente não ter percas e esse lucro não se perder. Pois quanto mais vocês tiverem gastos com as aves, com medicamentos e etc., e até mesmo com perca das aves, o seu lucro ele vai só diminuir. Então é importantíssimo o manejo diário ser certinho, seguindo todas as orientações para você terem um lucro interessante e terem uma rentabilidade bacana e um negócio duradouro. Muitos iniciam a criação, mas não fazendo o manejo correto, tem perdas significativas e com isso, às vezes, tem prejuízos e decidem abandonar a sua criação. Mas fique sabendo que com o manejo correto, com toda a orientação sendo seguida à risca, a criação vai ser muito lucrativa, terá muitos lucros. Temos exemplos de pessoas que começaram com 1.000 aves, mas na parte da construção do galpão, economizaram na construção do galpão. Fizeram um galpão, inclusive temos vídeo falando no canal também. Vou deixar o cardzinho para vocês verem. Fizeram o galpão de forma incorreta e com isso as aves não tinham um espaço adequado, proliferando vários tipos de doença, tendo problemas com ou alta temperatura ou baixa temperatura por não ter estrutura adequada. Dessa forma, esse cliente ele não teve sucesso na sua criação, por conta do manejo e da construção inadequada do seu espaço. Então isso é muito importante, pois é um investimento relativamente alto para você ter uma grande produção e todos os cuidados devem ser seguidos à risca para você ter um sucesso. O principal desafio de quem cria muitas aves, uma quantidade grande de aves, são as doenças. As doenças, quando acometem na sua criação, elas podem pegar todo o plantel. Mas
A vantagem disso é, você tem uma forma bem simples e prática e fácil de lidar com esse problema, que é a vacinação. A vacinação é importantíssima para você evitar que a doença chegue no seu plantel. Vacinação e o manejo correto de limpeza, desinfecção e a ração adequada. Dessa forma você vai minimizar o máximo de problemas e ter uma criação de sucesso, como várias outras pessoas no Brasil afora que têm sucesso na sua criação. Lembre-se, turma, criar galinha é muito fácil e é muito lucrativo desde que você leve de forma profissional. O maior desafio é levar o seu negócio de forma profissional, pois você vai ser o seu próprio patrão, vai tornar a sua propriedade lucrativa, vai ter muitos lucros e vai ter um retorno financeiro excelente criando aves. Mas faça o planejamento correto, pesquise, estude, faça cursos, busque conhecimento, se inscreva no Criatório Neves para aprender cada vez mais, para ter o mínimo de perdas e ter uma criação muito lucrativa. O principal erro está aí, em você não buscar conhecimento, não aplicar o manejo correto e querer que a sua criação dê lucro. O mercado de criação para galinhas caipira, para corte e para postura, é um mercado que está em ascensão. Muitas pessoas estão procurando, pois o investimento é muito baixo, qualquer pessoa pode criar galinha. Se você tem um espaço parado no seu sítio, você já tem a possibilidade de criar galinhas. Leve de forma profissional, pois mesmo estando em ascensão, quem irá se fortalecer no mercado e vai crescer cada vez mais é quem fizer o planejamento correto, levar o manejo de forma séria, buscar conhecimento para cada vez mais aprimorar e melhorar o seu negócio. Se você quer transformar o seu sítio, a sua propriedade, o fundo do seu quintal de forma lucrativa, quer ganhar dinheiro com ele, criar galinhas é uma ótima ideia, desde que você busque conhecimento e aplique todo o manejo correto juntamente com dedicação e muito estudo. Por isso que criação de galinhas poedeiras ou aves para corte está sendo um negócio hoje muito procurado, pois com muito pouco você consegue ter um retorno satisfatório, um lucro muito interessante em um pequeno espaço de terra. Mas lembre-se, é muito importante levarem o negócio de forma séria, como se fosse uma empresa, com todo o planejamento, com todos os cuidados para você ter o maior lucro possível. Se você tem um espaço no seu sítio, no fundo do seu quintal, tem uma pequena propriedade e quer torná-la lucrativa, criar galinha é um dos melhores negócios. Com essas dicas que demos nos vídeos e muitas outras dicas que damos no nosso canal para vocês. Então se inscreva em nosso canal para acompanhar várias outras dicas e vocês com certeza vão ter uma propriedade lucrativa e ter muitos lucros e ser o seu próprio patrão criando galinhas.